A Associação Mangueira tem o objetivo de deixar seus alunos e a comunidade de judô toda ativa durante esse período de pandemia. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, de divulgar lives, discutir assuntos relacionados ao judô, certo? E assuntos relacionados ao esporte em geral, certo? Lembrando que nós temos o apoio, né, de 3 empresas, Enio Soluções Digitais, né, que trata do nosso site, de toda a nossa perspectivas de trabalho com cartazes, com toda essa questão de internet, é com a Enio Soluções Digitais. A Garden Pet, né, que é aqui na Praia Formosa, Travessa Praia Formosa 97, né, que cuida dos nossos bichinhos também. E também, né, da Academia Espaço do Corpo, lá na Travessa Olímpio Campos, lá em Itabaianinha, academia. Hoje a gente vai debater vários assuntos, com vários aspectos, com várias visões de associações que são co-irmãs à Associação Mangueira, e é sempre bom a gente perceber como as outras pessoas estão pensando no judô, né? Então a gente vai chamar o nosso primeiro entrevistado, né? Ele já pediu autorização aqui e que seja proveitoso para todos essa noite maravilhosa, noite do Dia dos Namorados, né? Para que a gente possa enriquecer o nosso judô, né? Sim, aí vamos esperar aqui Sensei José Olegário, né? Meu grande amigo, responsável pela Associação Jiu-Jitsu de Judô, né, que é uma associação co-irmã. Meu grande amigo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Com você agora, falando com você melhor ainda. Tá me ouvindo bem aí? Com certeza. Professor, a gente vai fazer uma série de... A live hoje é para a gente debater vários assuntos relacionados ao judô no estado. Então, a gente vai ter várias perguntas que serão as mesmas, só que enfocadas de outras formas, né? Então, a primeira é... Sensei, como surgiu o judô na sua vida? Eu estudava no Colégio Tiradentes e eu entrei em 1903 com o professor Pereira. Era o professor, foi o primeiro professor de judô, foi quem apresentou o judô no colégio. Assim como nós damos aulas no judô. E aí eu tive o prazer de participar de uma aula do judô. Eu e alguns demais colegas que hoje são profissionais também. E aí eu entrei no judô e não saí mais. Em 1983, no Colégio Tiradentes. Inclusive, um amigo nosso, também, o professor Denis, nós estamos juntos lá. Foi? Eu não sabia disso. Mesmo do judô mesmo, a gente saiu do judô escolar. E aí, depois, os professores, cada um tomou uma direção, né? Porque o judô escolar, você sai do judô escolar, quem continua no esporte, por um clube. E aí eu conheci o professor Tavares. Eu treinava com o professor Tavares, que era um professor do anonimato, né? Não estava dia a dia, junto do Sergipano. Eu treinava com o professor Tavares e conheci o professor Zequinha. E aí, com o professor que eu conheci, o professor Zequinha, comecei a treinar com o Zequinha e parou aí. Ele faleceu há 5 anos atrás, fez agora em dezembro. E continuei no judô e estou até hoje. Me afastei um tempo, não deixei de treinar. Me afastei só durante um tempo, saí de treinar, continuar treinando, mas nunca parei de treinar judô. Continuo, só que hoje só dou aula, né? Treinar mais eu não treino. E aí eu vi uma coisa que eu consegui perceber aí no seu cenário, né? Que atrás de você está o nosso saudoso sensei Zequinha, né? Aí na posição de Keizá na foto.
aí atrás do senhor. E eu queria saber a importância desse sensei, né? Que era um sensei que não se envolvia muito nas questões políticas da federação e não se envolvia muito nas questões competitivas, mas que a gente sabia que tinha uma técnica altamente apurada. Eu me lembro que uma vez Neidson foi convidado para participar de um exame de faixa lá na academia de Sensei. E ele chegou e depois veio falando comigo e disse assim, Popó, eles têm uma técnica altamente apurada. O judô, eles derrubam e ficam na posição certinha. Me fala aí da importância de Zequinha para você, professor. Cara, Zequinha, dentro do judô, vou falar para você uma coisa que eu tenho um grande orgulho. Sei que Aracaju, Sergipe tem grandes professores, mas eu tive um prazer de cair, Samira. Eu tive o prazer de cair e conhecer nas mãos do professor Zequinha. O professor Zequinha ele não gostava muito de judô competitivo. Os alunos de Zequinha passou a competir, já eu faixa verde, professor, a gente precisa competir, mas ele não gostava muito porque ele já vivia informado com algumas coisas da liderança do judô sergipano. E aí ele disse que não ia em competição raramente de amigos. E poucas pessoas conhecem a história de Zequinha. Zequinha judô com 33 anos de idade. Já entrou velho, né? Com certeza. Uma faixa preta, de cabelo branco. Mas quando eu conheci o professor Zequinha, ele ainda era marrom. Mas não era uma coisa excepcional. Fora de série. O professor Zequinha foi aluno direto do professor Kondo, que é sergipano. Algumas pessoas acham que o professor Kondo era japonês. Não, ele era de Capela. E ele foi embora jovem, né, para São Paulo e morou com a família Kuraki em São Paulo. E voltou para Sergipe, faixa preta de judô e faixa preta de karatê. Mas era mais apaixonado por luta de greco, que é o judô. Então, o professor Zequinha foi no início aqui, quando o Jário Moura, depois o professor depois chegou Burgos, foi na época que Burgos chegou aqui, e o professor Shizuka Pitame, né, que veio para dar aula na Universidade Federal aqui. Então, era esse cara que eu tenho fotos, professor Zequinha treinando, professor, você tem uma noção, professor Oswaldo, faixa branca, né, sentado assim, eu tenho uma foto, eu tenho essa foto. Tem algumas fotos que o professor Zequinha passou. Então, o professor Zequinha dizia, existe professor para formar competidor e professor para formar professor. A minha área é para formar professor. Gosto de competir, acompanho o Olegário, desde cedo eu comecei a levar os meninos para competir, e ele gosta de competir. Eu competi muito pouco, professor, justamente por conta disso. Inclusive, uma vez eu bati na porta do professor Oswaldo, né, quando o professor Oswaldo dava aula no Siqueira, e eu fui pedir para treinar com o professor Oswaldo, porque eu queria competir mais, queria competir. O professor Oswaldo disse, não, eu não deixe seu professor, ele precisa de você. E eu ouvi essas palavras e nunca deixei o professor Zequinha, né? Mas já no finalzinho, um tempo, ainda passei um tempo treinando com o professor Oswaldo. Fazer um trabalho de nagueiro catapa com o professor Oswaldo. Mas o professor Zequinha de uma técnica apuradíssima, aquele judô raiz mesmo. Tive o privilégio de participar de muitos cursos de professores de fora convidados aqui. Um professor chamado também professor Zequinha, que é do Rio de Janeiro, você conhece, professor Miura e outros professores. E o engraçado, Fábio, é que os professores vinham passar algumas coisas aqui que era novidade para a gente. E quando chegava, respeitosamente, ficava calado. Eu já conheço isso aí, o meu professor já mostra isso aí. Por quê? Porque a descendência que veio do meu professor, ele treinou o tempo todo com o Kondo. E Kondo foi aluno direto da família Kuraki.
ele treinou com os Curato. Então ele veio para aqui e trouxe tudo. E Zequinha era o aluno predileto dele. Então, terminava o judô, e Zequinha tinha muita fome de judô, ficava até horas e horas treinando com o professor Kondo. Então, o professor Zequinha é aquele professor que corrigia a posição do pé, está errado, não é assim, porque se você colocar o pé dessa forma, o quadril não vai chegar dessa forma. Então, ele de longe, ele parou, joga o calcanhar para dentro, passa assim, tá vendo como ficou melhor? Ele tinha cheio de detalhes. Então, eu nunca deixei, e o que ele fez, o que Kondo fez com ele fazia comigo. A gente estava comigo, e ele, olha, Gary, não é assim. Olha, Gary, você tem perfil para ser professor. Eu sei que você quer competir, gosta de ser competidor, mas você tem um perfil de professor. Você pode formar futuramente grandes competidores, mas nesse cenário, para mim, não serve, porque eu enxergo o judô de uma forma limpa, transparente, aí ele passava bastante a parte filosófica, falando do judô e a importância do judô. Porque tem professores que só enxergam o judô na condição de competição. Ah, judô é competição, e hoje, infelizmente, a parte técnica está muito defasada. Aí você diz, por quê, professor? É fácil. Você for assistir um exame de faixa preta hoje, você, professor Neide, os professores da nossa época, se for assistir um exame de faixa preta hoje, é incrível as coisas que você vê, os que acontecem e a falta da parte técnica. Agora, aqueles que estão prestando exame em cima do tatame competindo são umas feras. Mas eu pergunto, quem serão os professores de amanhã? Essa nossa geração daqui a pouco já está cansando, né? Marquinhos Oswaldo é da primeira geração, Marquinhos já vem da segunda geração, da terceira geração. Eu posso dizer, eu e você, que nós somos da quarta geração, né? Ou terceira geração. E essa turma de jovens que estão se formando faixa preta aí, competindo sim, mas cadê a parte técnica? Aí, como é que vai ficar o judô lá na frente? Porque a base é tudo. Se não tiver um alicerce, não tiver uma boa base, não adianta. Quando você chegar a 15, 16 anos lá na frente, vai ter que voltar um pouquinho para poder recuperar as etapas que você pulou. Judô é um esporte que você não pode pular etapa. Então, Fábio, hoje eu enxergo assim, a gente trabalha com esporte de rendimento, porque quem trabalha em escola e precisa demonstrar resultado, é muito simples. Eu posso pegar o menino que está começando no judô e daqui a o máximo 6 meses ele já está competindo. Mas tem pessoas que com 3 meses já botam o menino para competir. Com 2 anos você não sabe nem cair no judô ainda. Imagine com 6 meses. Então hoje, você vê um leque de adolescentes, um leque de meninos, que chega com 14, 12, 14 anos, eles estão abandonando o judô. Porque lesões, uma série de coisas, e o judô é um esporte que você tem que... a sua base tem que estar bem firme, você tem que saber cair bem, de esquerda, de direita, para trás, para frente. Você tem que ter essa noção. Então, o atleta que compete, que ele só sabe cair de um lado, ele se machuca quando cai do outro, porque ele se precipita na batida do braço, da mão, se vira, porque ele não praticou bastante o QMI. Então, o QMI é a fonte onde tudo começa. Tanto que a gente, quando trabalha com criança, é fundamental todas as aulas. Hoje não, todas as aulas tem que fazer. Então, você começa a base, vai trabalhando e o menino vai se conhecendo. Porque quantos meninos você não vê? Quando leva o primeiro tombo, desiste do judô. Não quero mais judô. E o professor Zequinha era um professor que, para trabalhar com criança, esse lado meu, eu tenho uma afinidade muito grande de trabalhar com criança e adolescente, por conta do professor. Imagine um cara com 150 quilos, 1,85 m de altura, trabalhando com uma criança de 3 anos de idade. Né? Nas escolas eu pego... Antes, nas escolas, a gente pegava um menino da educação infantil. Hoje é berçário, já pega no berçário e já começa a trabalhar. Né? Coordenação motora, tudo isso.
Eu digo E sempre, professor, eu digo sempre que daqui a pouco o professor de judô ele vai estar já sendo chamado na maternidade. Já é, na maternidade. Para ensinar o menino é a verdade. rolar. A rolar. Professor, eu queria saber o seguinte. Quais as principais transformações você observou durante o seu tempo? Eu sei que você já deu uma abertura aí para falar sobre isso. Durante o seu tempo e o tempo atual, né? Eu tenho uma visão que é, a entrada no judô dentro das escolas foi bom para abrir um mercado, mas em compensação, em termos de tradição, se Sim, perdeu muito. Se perdeu muito. E eu sim. queria saber um pouco do que você pensa dessas transformações, né? Por favor, me fala aí sobre isso. Certo. Mas deixa eu pegar lá atrás um pouquinho e lhe dizer quando foi que estourou e o judô escolar começou a crescer bastante. Quando eu me afastei do judô, por conta do problema da instituição do judô, né, como um todo, durante um longo de 30 anos aí, que não acabou até hoje. E aí, o meu professor, na época, disse: agora ficamos o pé no freio, a gente não participa de nada mais. Ficamos fora. Anos depois, eu passando aqui na frente do Colégio Ômega, que eu moro no Santos Dumont, encontrei com o professor Luciano Vieira. E ele me convidou para assistir uma competição, que era o judô, mas ainda está tendo competição de judô, porque eu me lembro que estava tudo parado. Ele disse: não, as competições de judô, agora Sergipe foi criada uma liga e a liga resgatou o judô. Eu disse: cara, eu só acredito vendo. Aí fui assistir uma competição e me apaixonei. Me apaixonei, competição que tinha 400 atletas e todo mundo feliz. Eu digo: não achei que o judô de Sergipe ia acontecer isso um dia. E aí eu procurei na época o professor Oswaldo, fazendo, e entrei na liga através do professor Oswaldo. Aí eu fui para a liga. E andava tudo muito bem, até 2010. Né? Até 2010. Então, aí é que eu enxergo o resgate do judô, foi daí para cá. Depois que a liga, que se foi criada a liga, se não me salvo engano, os percussores da liga foi o professor Denison, professor Neidson, professor Lúcio, professor Marquinhos. Foram os quatro pilares que formaram a liga. Podem ter outros professores, mas até onde eu sei. E esses quatro caras fizeram um trabalho fantástico, resgataram o judô do estado de Sergipe, né? Que é um mercado que estava no fundo do poço, e aí as escolas bombaram, porque todos esses quatro professores e jovens trabalhavam com judô nas escolas, e aí começou. E aí eu comecei a participar das competições, ia para todas as escolas e via aquela festa no judô, aquela coisa maravilhosa. Foi quando estava, eu acredito que no auge da Liga, porque o auge da Liga 2007 teve um campeonato brasileiro, como nunca teve aqui no estado de Sergipe, o campeonato brasileiro que foi no ginásio do César Augusto Franco 2007, foi uma Foi. competição surreal, fantástica, né, linda, muito bem organizada na época. Eu, demorou para mim ver um campeonato brasileiro, tanto CBJ também, né, um campeonato brasileiro tão bem organizado e elaborado como foi aquela competição que ficou na história, em 2007. E aí chamou atenção, né? Chamou atenção. E aí, em 2010, foi quando houve uma visita do presidente da confederação aqui, houve um acordo, a liga não acabou, né? A liga ficou de stand-by, e aí todo mundo começou a trabalhar, que hoje nós temos 3 instituições que representam o judô nacional aqui dentro do estado de Sergipe. E aí todo mundo começou a trabalhar, e permanece, hoje permanece. Então, daí para frente, todos esses professores e outros professores trabalhavam em escolas.
E aí todo mundo começou a fazer um trabalho de trabalhar, fomentar o judô dentro da escola. O crescimento do judô foi abundante nesse período. E hoje o nosso judô aqui dentro do estado de Sergipe é judô escolar. Ah, tem uns clubes que fazem o trabalho, mas a base do judô nosso aqui é escolar. Não tem para onde correr. Nós não temos um clube aqui de suporte. Não tem. E a renda do sergipano, entre aspas, uma diferença muito grande. Nós temos grandes projetos, tem bons projetos de judô. E falou em projeto, você já sabe que o custo financeiro é muito baixo. E aí tem umas 3 ou 4 escolas que o menino tem condições e que viaja, aquela coisa toda, então é uma esfera que termina voltando à base. O garoto chegou com 17 anos, entrou na faculdade, 17 anos entrou na faculdade, já foi. Por isso que o nosso judô é altamente escolar. Quem trabalhar nesse período com o garoto, diz que tem atletas que praticam judô até os 17 anos, se você botar na ponta do lápis, fica 10. Por 90 vai para a faculdade, aí o judô vai de vez em quando, como hobby, se forma faixa preta, no 5 anos e por ali fica. É assim que eu enxergo, é dessa forma que eu enxergo. E a gente na escola não trabalha, eu, no meu caso, Olegário, eu não trabalho o judô dentro do colégio só competitivo. Meu judô, obviamente, é voltado na formação mesmo do caráter, disciplina. Sou muito enjoado em relação a isso. Trabalho com a de quem me conhece, sabe que a minha disciplina é... Eu não sou aquele professor de tapinha nas costas, de ficar com a brinco com o aluno, mas dentro do respeito, porque amanhã será o futuro professor e se for cobrar isso, tem que ter. E eu cobro muito dos meus alunos. Eu fico triste, Fábio, quando eu vejo um professor hoje, ou o próprio aluno graduado, chega numa competição, tem os professores mais antigos, não só o professor dele, outros professores, não tem uma cordialidade, uma saudação, acho lindo. Eu encontro com você, faço saudação. Eu encontro com qualquer um, não é só professor, com aluno, faço saudação. Eu acho que a partir do momento que você entra nesse esporte, mudou-se a saudação. O cumprimento não é mais aperto de mão. O suficiente, acabou-se. Então, eu acho isso lindo. Então, são poucos professores que você conta de dedo hoje que conserva isso. Né? Que conserva. Então, eu fico triste. Já tem professor que, quando você faz a saudação arriscada, ele lhe diz tanta coisa que você não consegue entender. E que faz judô desde criança. Então, enxergo dessa forma. Eu acho que um diferencial do judoca, está justamente na saudação. Eu acho que é tão bonito a gente estar em um carnaval, em um São João, encontra uma pessoa de kimono, né? Que veste kimono igual a gente, né? E faz a saudação. Não importa se ele seja graduado ou menos graduado, certo? Porque tem gente também que acha que o respeito só passa, que eu só devo baixar a cabeça para o mais graduado. Não, eu acho que eu devo... Se eu sou judoca, todo mundo é judoca. Eu tenho que fazer tanto para um sexto dan quanto para faixa branca. Até porque ele tem que notar que ali é o respeito sendo criado. Né? E ele, quando a gente mostra respeito ao faixa branca, quando eu mostro respeito ao faixa branca, ele também vai me respeitar como preta. Então é esse vínculo, a coisa mais bonita do judô, eu acho que é isso. Montanha, só uma coisa que eu queria falar. Você falou aí dos 4 pilares da liga, né? E eu não podia deixar, que não seria justo a gente deixar de fora duas pessoas que pensaram a liga também. Que foi o professor Duval Américo, certo? E o professor Edclay Lima. Eles foram fundadores da liga. Embora durante muito tempo, depois veio o Décio, e assim foi se criando a liga até, certo? Eu falei dos 4 pilares. Sim, eu já peguei do início. Né? Eu peguei andando. Com certeza. E na realidade você tem razão, porque eram os 4 que davam a grande sustentação à liga. Certo? Professor, é notório que houve. Como que eu soube um dos nomes que você citou aí,
só fez entrar e saiu no outro dia, pelo que eu soube. Então, por isso que eu estou É, dizendo que esses são os 4 pilares. mas ele foi fundador, certo? É notório que houve uma evolução no judô sergipano, né? Hoje a gente tem do Logan na seleção, Estelina teve na seleção, Sim. como é mesmo, Camila hoje treina no Reação, e vários outros atletas que durante esse longo tempo de história, né, eles conseguiram um certo desenvolvimento dentro do esporte. Eu queria saber o Sim. seguinte, na sua opinião, a que se deve esse desenvolvimento, certo? E também se hoje o que poderia ser modificado para que esse desenvolvimento fosse maior. Pronto. Deu para pegar? Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, muito simples de resolver. Tem uma coisa que eu trabalho muito e o que me entristece também. Chama-se transparência. Para que o judô fosse de igual para igual e transparente para todos, independente de clubes e projetos, nós teríamos muito mais atletas como esse lá no celeiro, aonde todo mundo quer chegar. Todo atleta quer chegar na seleção. Mas, quando você tem uma das instituições que trabalha e as coisas vai para um lado, só cai para X, e Y e B não tem essa oportunidade. E tem, mas é passado despercebido. Aí não funciona. Para mim, o judô de Sergipe poderia estar bem melhor. E vou dizer para você, não está bem. Estou falando com propriedade. Não está bem. Ah, uma instituição está legal, outra instituição está mais ou menos, outra não está legal. Não era bonito se tivesse todo mundo junto trabalhando. Vamos se somar todo mundo e transportar um judô melhor. Como eu conheci, quando eu voltei para o judô, né, quando eu voltei para o cenário do judô, que foi com a liga, eu encontrei isso que eu queria que tivesse hoje. Transparência e uma abertura de igual para igual para todos. Era o que eu enxergava. Era de igual para igual. Aí, depois que voltou para outra era, aí começou tudo de novo. É da forma que eu enxergo. Então, Fábio, nós temos grandes profissionais, grandes professores que trabalham duro, que trabalham muito bem. E tem três moleques novos aí, como o professor André, e tem mais 2 aí, que são sangue novo, que estão viajando e estão buscando. Então, com um trabalho excelente. E são, pô, esse André Abu é um cara que é um menino de 30 anos, eu acho que não sei se tiver 30 anos, mas tem uma cabeça de 45, 50 anos, vai buscar, deixa as suas vaidades e vai. E tem outros que têm a cabeça voltada. Mas seria interessante se isso fosse transparente, como eu enxergo. Você não sobe no pódio de um campeonato campeonato nacional, né? Campeonato nacional. Você não sobe no pódio de kimono azul. Você só sobe de branco. O que representa, na verdade, o judô, né? A vestimenta do judô kimono branco. Que clareza, transparência, Pureza. pureza. Tem que ser impoluto. Meu irmão, meu clube é isso, meu clube é aquilo, mas o aluno de Fábio Mangueira foi que jogou. Não tem condições, não. Ele foi uma sorte, ele a faixa amarela ganhou com o meu marrom, foi uma sorte. E o menino não tem condições, não. Quem vai é o segundo lugar. Aí, não. E por que todo mundo não se junta, Fábio? O que é que o menino precisa? A instituição, o que é que o menino precisa? Vamos dar um apoio. Por que ele não ganhou no Chiaju? Se ele ganhou aqui, ele pode ganhar lá. Mas, infelizmente, ele é passado para trás. Eu já vi coisas absurdas acontecer. Eu já vi atleta perder uma final. Perdeu uma final porque foi desclassificado. Perdeu uma final porque foi desclassificado.
deu uma mordida no menino, perdeu a luta, mas a instituição chegou e disse, não, quem vai é o que perdeu. O menino de Itabaiana com um judô maravilhoso, lindo, e Itabaiana tem uma equipe show de bola, e o menino não viajou. E isso é uma das coisinhas que eu estou falando. Então isso, Fábio, você perde aluno com isso, você vê aluno se desmotivar e deixar o judô por conta disso, dificilmente você... então isso não deveria existir num esporte como é o nosso. Não deveria existir num esporte que prega-se uma coisa, o judô prega-se, você aprendeu, e eu também, a pregar uma coisa, mas infelizmente lá nos bastidores se transforma em outra. Então, eu vou permanecer fazendo o meu trabalho. E hoje, digo a você, tenho o maior orgulho do meu professor. Ele já me dizia isso há 30 anos atrás. O professor Zequinha já me dizia essa história há 30 anos atrás. E 30 anos depois, continua dizendo que não vai acontecer. Jamais. Mas eu espero que um dia não se una e seja diferente. Com certeza. Ô, Olegário, a gente só tem 5 minutos. Na realidade, a gente já entrou 5 minutos no tempo de Gilvan, né? E eu queria que você falasse o seguinte: o que o senhor acha dessas novas atitudes que a Associação Mangueira, estou dizendo, do meu clube, né? Para agregar os clubes sergipanos. Tipo, treinamento de inverno, treinamento em conjunto que acontece no Kardec e nas outras academias, né? Para aumentar o nível de associação, rendimento dos alunos, né? Que a gente sabe que o judô, ele é necessário que a gente pegue vários kimonos para o aluno ficar bom, né? É diferente do outro. Enquanto o futebol, a gente esconde o jogo, na realidade, no judô, quanto mais o jogo tiver aberto, menor para o atleta. A realidade é essa, né? E também, né, o que é que você acha, né, nesse tempo de pandemia, né, essa iniciativa das lives, né, falando sobre o judô, só que em outra perspectiva, não a perspectiva só de competição, mas sim debatendo assuntos importantes e necessários para o judô. Eu vou ser bastante cordial em lhe responder, porque eu queria responder de outra forma, mas eu vou responder de uma forma branda. Em primeiro lugar, dando os parabéns ao trabalho que a Associação Mangueira vem fazendo, no geral, e eu venho fazendo parte, né? Sou convidado e, por favor, me convide. Sempre será. Já fui a 2 treinamentos de inverno, uma recepção calorosa, um negócio muito organizado e tudo lindo, uma paz, uma maravilha. Os alunos se entendendo, os clubes vão, quem aceita, não tem esse, porque eu sou do lado A, do lado B, não existe isso. Então, a Associação Mangueira, você real agora, a Associação Mangueira vem fazendo um trabalho e a instituição que lidera o judô dentro do Estado de Sergipe deveria fazer. Vocês estão fazendo o que a instituição não faz. Parabéns, eu venho acompanhando todas as lives. Não pude participar do último treinamento lá no Kardec que vocês fizeram, mas está de parabéns, continue assim. Judô raiz, não se envolve em unidade que está certo, e vem fazendo o seu trabalho, e vem crescendo. Eu acompanho o trabalho da Associação Mangueira, você, seu irmão, faz um trabalho maravilhoso, e parabéns, eu só tenho que dar parabéns, isso é muito importante. Gostaria muito que, nesse momento, todos os professores que trabalham com judô dentro do Estado de Sergipe pudessem estar assistindo uma live dessa, estar participando, estar perguntando, conhecendo a base do início de tudo que foi o judô sergipano. Agora, quem está chegando agora, pegando agora, está pegando uma coisa, mas tem que saber como começou, quem são os pilares, quem empurrou o judô para cima, quem deu a cara para bater, quem deu o peito para crescer. Isso é que é importante. A chegar agora e pegar uma conversa no meio do caminho é fácil. Então, a Associação Mangueira, nota 1000 por esse trabalho. Esse ideal
já teve aí com o Honorato, com outros professores, com quem está fora, e agora comigo, com o professor, eu já sou a segunda vez, né? Com o professor Marcos Andrade, uma fera, que é o professor do e tem outros professores para aparecer aí. No momento desse de pandemia, isso é cultura do judô sergipano, meu irmão. Isso aí é resgate da história do judô sergipano e altamente impoluta, limpa e transparente. Parabéns, professor. E muito obrigado pelo convite. Eu quero deixar meu muito obrigado pela sua participação. Eu queria passar muito tempo aqui debatendo. A gente tem certeza, na realidade, a live era para ser como se fosse uma mesa redonda, né? Os três dando. Só que, infelizmente, a plataforma do Instagram não permite, né? Eu quero agradecer. Saiba que você é um amigo, um companheiro. Eita, as katanas lá. É um amigo, um companheiro, um irmão de kimono. E sempre será bem-vindo aos nossos dojos. Como todo mundo que queira trabalhar o judô certo. A gente não isola ninguém. Lá não tem liga, não tem CBLJ e não tem CBJ. Lá tem irmãos de kimono. Então, meu muito obrigado. Meu muito obrigado. E eu quero dizer uma coisa. O Wendel do Badminton mandou um abraço para você. Tava aqui. Manda um abraço para... Tá certo? Wendel, meu irmão. Um abraço. Tudo de bom aí, cara. Estamos esperando o Gilvan aí, né? Lembrando que a Associação Mangueira tem o apoio da Academia Espaço do Corpo lá na Travessa Olímpio Campos em Itabaianinha, Garden Pet aqui na Travessa Pra Formosa, número 97, e a N de Soluções Digitais. Meu grande amigo Gilvan Andrade, tudo bem, a gente teve que entrar um pouquinho no seu, mas a gente vai dando, se precisar. Lembrando que hoje, pessoal, a live vai ser dividida, vai ter aquela queda de 1 hora e a gente vai continuar. Então, por favor, quando a gente for encerrar, espere que a gente vai abrir outra live, né? Com certeza vai ainda estar no tempo de Gilvan, certo? A gente vai estar, porque a gente tem tudo que explorar muito, né? O Gilvan aí, que ele tem muito a dizer, certo? Então, vamos começar. Antes de começar, eu quero dar um abraço aí ao meu amigo Elson Júnior, né? Então, Gilvan, primeiro, meu muito obrigado por ter aceito, né, o convite da Associação Mangueira de Judô para poder falar sobre judô, né? E vamos começar logo que o pessoal está doido para saber o que é que você pensa, meu amigo. Primeira coisa, como é um debate, né, são as mesmas perguntas, eu queria saber como foi que você conheceu o judô? Fábio, deixa eu dar boa noite de novo a todo mundo. Boa noite, galera. Tudo na paz, espero que vocês estejam bem. Fábio, o judô entrou na minha vida em 89, né? Eu estudei no Presidente Vargas, ali no Siqueira, no Aribé. E na escolha, no início, né, do ano, tinha que escolher os esportes. E eu já jogava futsal, que na época não era futsal, era futebol de salão. Né, jogava futebol de salão e já estava enjoado. E aí, o último esporte que tinha era o judô. Eu não sabia do que se tratava judô, nunca tinha visto judô. E entrei no judô. Eu sempre fui gordo, né? Como todo mundo sabe, eu sempre fui gordo, né, da grossura de um dedo. E aí, cara, entrei no judô. Meu primeiro contato no judô foi em março de 89, lá no Cotinguiba. Um dojo pequeno, com um tronco de madeira no meio, e a gente treinou alguns anos lá. Ninguém nunca se bateu naquele tronco de madeira, era impressionante. Né? Eu tive o prazer de iniciar o judô com o Sensei Oswaldo, e mais para frente, né, com o tempo, o Sensei Kitami já estava no finalzinho de carreira, mas eu ainda consegui assistir algumas aulas dele, né?
consegui ser o que dele em algumas aulas, que isso é um prazer imenso. E aí foi desenvolvendo. 89 e tal. Na minha época, que é na sua época também, tinha jogos infantis e depois tinha os jogos da primavera, né? Então, eu tô pegando aqui algumas coisas que eu anotei. O Sensei Olegário falou ali, meu compadre, um abraço. Ele falou algumas coisas de saudação e eu vou lembrar um episódiozinho para não ficar muito longo. Na minha trajetória de atleta, eu tive vamos dizer assim, um desprazer, cara. Mas era prazeroso também. Eu tive um adversário chamado Lufel Yazaki, filho do Sensei Carlos, que, falando em saudação, Sensei Carlos é uma pessoa que faz saudação para você em qualquer lugar onde ele te encontra. Já aconteceu episódios comigo dele atravessar a rua e vir fazer saudação para mim. Era para ser o contrário, né? Mas ele não deixa. Ele é um cara fora de série. Então aí, na minha trajetória como atleta, eu tinha o filho dele. Eu só vim ser campeão do Jogo da Primavera quando o filho dele mudou de peso. Né? A gente lutou 8 finais e, infelizmente, eu perdi as 8. Não porque, vamos dizer assim, o judô da gente não se encaixava. Ele era, você conheceu, ele era fora de série. Eu não posso falar sobre isso. Então, assim, aí a gente vai crescendo no judô, vai crescendo como atleta e tal, consegui viajar algumas vezes, né? Não muitas vezes por conta das condições financeiras. E aí vem chegando, como o professor Olegário falou, vem passando aquela idade escolar. Né? Acabou minha idade escolar, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu já ajudava o Sensei Oswaldo em algumas aulas e tal, aí eu fui convidado para trabalhar com crianças na Academia Caxi, da Sensei Tomásia Neves, né? Minha grande amiga, lá no Orlando Dantas. E aí foi quando tudo foi começando. Foi no ano que eu fiz a faixa marrom, em 96. Aí eu comecei a ajudar ela com as criancinhas e tal, e fui tomando gosto. E eu falei, bom, eu acho que eu vou continuar por aqui. Só que aí, em 2003, eu me afasto 3 anos do judô. Eu vou trabalhar na aviação Itapemirim, na rodoviária nova. Algumas pessoas lembram de mim de lá. Passei 3 anos trabalhando na Itapemirim e com o convite do meu outro compadre, Décio, que é o padrinho do meu filho Matheus, ele me chamou para voltar para o judô. E aí, Gilvan, o que você está fazendo? Por que você não volta para o judô, rapaz? Tal. Eu aparecia no judô esporadicamente. E aí eu voltei para o judô. Em 2005, né, eu volto a trabalhar com judô. E de lá para cá eu ainda competi algumas vezes, mas aí estava difícil você conciliar faculdade, trabalho e treino. Né? Já era difícil quando a gente só treinava e estudava, imagine trabalhando. Então aí, nessa época eu já era pai, né? Meu filho tinha 2 anos, então eu tinha que trabalhar mais ainda. Então aí fui descendo, parei de competir. E aí o judô foi crescendo comigo. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar com criança. Eu gosto muito de trabalhar com criança. Tive equipes de adolescentes e tal, tive equipe juvenil, já tive equipe adulta, mas o meu forte é trabalhar com criança. E aí onde o professor Olegário falou, que era questão de educação. Eu não gosto de trabalhar o judô, e eu nunca pensei em trabalhar o judô só na parte competitiva. Porque eu aprendi que a fatia da competição é uma fatia pequena para o bolo grande que é o judô. Certo? Se a gente for trabalhar só competição, a gente não está trabalhando judô. O professor Olegário falou que com 6 meses ele consegue colocar um menino para competir. Competir! Mas ele não consegue ensinar judô. É diferente. Você colocar
Você pegar um menino de 10 anos, por exemplo, e diz, olha, meu filho, daqui a 6 meses você vai participar de uma competição. Consegue. Consegue. Não estou dizendo que não consegue. Eu sou contra, mas consegue. Mas você não trabalhou judô. Você não trabalhou judô. Você não trabalhou a essência do judô. E de onde eu venho, né? O professor Legário citou o Sensei Zequinha, grande professor da época do Sensei Oswaldo e tal. Então, já o Sensei Oswaldo trabalhava mais competição. Sensei Kitami, ele segurava mais um pouquinho, mas ele também gostava de competição. E aí eu tive um grande prazer, né? Um cara que veio de fora, chamado Lúcio Flávio, ele começou a estudar judô. Na época que Lúcio fez exame para faixa preta, em 95, eu era faixa roxa, e eu tive o prazer de treinar com ele algumas vezes. O que dele foi Luciano Vieira, sensei Luciano, e Luciano algumas vezes não ia para o treino, e eu estava lá. E aí eu tive esse prazer. E aí eu percebi esse outro lado do judô, o lado de estudo, o lado da filosofia, o lado de você entender um pouquinho mais do judô. Comecei a estudar um pouquinho o judô. Claro que tem muita coisa ainda para ver, né? A gente estava discutindo há umas 2 semanas atrás aí, você lembra? A gente viu um vídeo de uma técnica, de um Kataguruma, que eu disse, Fábio, eu não sei que técnica é essa, né? Vou perguntar a Lúcio. Aí você me disse, não, o Lúcio disse que é um Kataguruma. Então, assim, a gente vai aprendendo. E aí, Fábio, essas coisas foram crescendo, e eu tomei um gosto também. Eu sou competidor. Eu competi aqui em Aracaju, na Bahia. Eu fui atleta da Bahia durante 5 anos e eu competi muito. Salvador, Aracaju, Maceió. Viajei para fora do estado do Nordeste algumas vezes, né? Rio, Mato Grosso, tal, mas assim. Mas eu competi muito, competi bastante aqui em Aracaju. Então aí as coisas foram crescendo mais. Vamos estudar. E aí você para perceber que o judô tem muito o que contribuir para a sociedade. Sabe? A gente está num esporte que é caro, kimono é caro, né? Se a gente for analisar, para você ter um kimono bom para poder competir, é caro. Né? Seus alunos têm condições de comprar um kimono de R$1.000? Não tem. Na é verdade, que é um kimono top para poder competir. Então, assim, eu passei uma época que tinha um kimono para treinar e competir. Aí eu passei a dar aula. Aí eu tinha um kimono para treinar, competir e dar aula. Quando a situação começou a melhorar, eu comprei um outro kimono. Aí eu tinha 2. Aí, por minha sorte, veio aquela mudança de 2 kimonos. Um branco e um azul. Olha que bronca. Olha que bronca. Lá vai eu comprar outro kimono. Aí não tinha condição de comprar o kimono. Lutava com o kimono azul emprestado. E aí foi. Devagarzinho. Então, assim, hoje eu vejo uma contribuição muito grande do judô sergipano, do judô mundial, na parte educacional. Tem professores que realmente só trabalham a parte competitiva. Mas tem professores que trabalham a parte educacional também. E aí, ele é tido como aquele cara que nada, esse cara não sabe judô. Seu irmão, infelizmente, seu irmão, Kiko, passou por uma situação, se ele tiver aqui, eu não percebi, mas se ele tiver, depois você pode conversar com ele. Nos Jogos da Primavera, um professor chegou para ele e disse, Kinara, você não faz campeão, você não tem judô. E a gente ficou ali brincando, tal. E aí, no ano seguinte, a gente se encontrou de novo no Jogo da Primavera e eu fiz essa brincadeira com ele. Professor, o senhor não faz campeão, então o senhor não entende judô. Aí, ele me fez 3 meninas campeãs nesse ano, na categoria A, uma na categoria B, salvo engano, e mais 2 meninos. Aí ele falou, agora eu entendo judô, porque eu tenho um campeão. É um pensamento, a gente tá brincando, mas é um pensamento muito pequeno. Se você pensar só no lado da competição, né? E aí, assim, de uma certa forma, Fábio, passa a ser uma linha de preconceito. Eu
eu vejo por esse lado. Uma linha de preconceito, uma linha de que o professor que não tem campeão, ele não sabe nada. O professor que tem uma academia pequenininha, ele não sabe nada. É aquela, como já falaram aí, academia de porta de garagem, de furo de quintal. Mas você sabe se o cara não trabalha judô? Ele não trabalha a essência do judô, ele não trabalha a parte educacional, que eu acho que é muito mais importante. Vou lhe dizer uma coisa que é minha, Fábio, e que eu falo para os pais dos meus alunos quando a gente está na troca de faixa lá, no exame de faixa lá com os meninos. Eu digo direto, se daqui sair um campeão brasileiro, é claro que eu quero ser professor de um campeão brasileiro. Olha que maravilha, o professor Gilvan fez um campeão brasileiro, massa. Mas se sair daqui mais na frente, com 10 anos, 15 anos, o menino bater nas minhas costas e dizer assim, professor, lembra de mim? Hoje eu sou um advogado, hoje eu sou um médico, o senhor foi meu professor de judô lá quando eu tinha 10 anos. É bem melhor, cara. É uma satisfação bem melhor. Tá entendendo? Então, minha trajetória no judô, no início do judô, foi engateando, sabe, Fábio? Não tinha dinheiro para ir treinar, ia de bicicleta. Eu lembro que a minha bicicleta nem freio tinha. Tá? E eu saía do Santos Dumont, ali da Soledade, e ia pro Yacht Club, né, para treinar, e ia de bicicleta e ficava lá a tarde toda, voltava à noite. O Oswaldo dizia, rapaz, consiga dinheiro para você vir de ônibus. Eu dizia, sensei, não tenho, eu tenho que vir de bicicleta. E eu não faltava treino. Então, assim, tudo isso serviu para ser esse Gilvan chato que uns caras falam aí, esse Gilvan chato, esse Gilvan encrenqueiro. Mas eu posso dizer uma coisa com grande garantia. Eu encrenco, eu discuto. Mas eu discuto quando eu acho que eu estou certo. E quando o cara me prova que eu estou errado, eu fico caladinho. Participei da Liga, né? A Liga teve uma importância grande no meu desenvolvimento como professor e como atleta. Foi durante o período da Liga que eu conheci o Sensei Nagai. Foi durante o período da Liga que eu tive uma aproximação, que hoje a gente se fala com o Sensei Evânio, que é aluno do Sensei Nagai, né? Competi nessa competição aí de 2007, no Brasileiro de 2007 na Liga, eu fui terceiro lugar no Brasileiro aqui, que a Liga fez aqui, competição fora de série. Eu só, não sei se o Sensei Lagário vai me entender, mas eu vou dizer uma coisa, aqui no estado só teve uma competição que chegou próximo dessa competição de 2007. Eu acho que você vai lembrar. Campeonato Brasileiro Nacional, 12, 13 anos, na Associação Atlética. Lembra da Atlética? Ah, sim. Não sei se você competiu ou se você assistiu. Né? Eu assisti. Eu assisti. Eu me classifiquei em um peso, né? Na verdade, eu não me classifiquei no peso, não. Eu perdi a seletiva para Lufel, né? Meu Deus do céu. Uma das minhas derrotas para ele foi nessa seletiva. E aí, Gilvan, um menino que ia... Só um instantinho, Gilvan. Só um instantinho. Vai. É porque live boa é assim. O tempo passa rápido. A gente tem 1 minuto para acabar. Então, eu vou acabar aqui e chamar já a outra live, certo? Para a gente continuar o debate, né? Eu quero também mandar um abraço aí para o professor Emerson, lá de Ribeira do Pombal, certo? Se eu não me engano, Emerson, grande abraço para ele. E também para o professor Moacir Lins, né? O amigo Pombo, meu amigo Pombo, né? Então vou tirar aqui, salvar no IGTV e chamar outra, tá certo? E vocês, hein? Forte abraço, Fábio. Obrigado. Acabar a história. Valeu. A gente foi de um tempo que teve vários atletas muito bons de judô. Você citou algum. Um que era muito bom, né? Na sua época, que era Lúcio, né? Lúcio era vamos dizer assim, uma pedra no sapato de muita gente. Mas a gente não pode deixar de ver que eu garanto que teve... Ed Clay também era do seu peso, né? Teve Felipe Iwasaki, o irmão de Lúcio. Teve Paulo Edivaldo, né? Ed Clay Lima, já falei. Vários professores. E você se torna um grande atleta, né? Em relação aí
a competição. Eu quero saber como foi essa questão de migrar do competidor para o professor. Então, Fábio, eu falei só de um atleta porque diretamente ele teve uma contribuição bem grande na minha fase de atleta, né? Nós somos amigos até hoje, a gente se encontra na rua, a gente se abraça, a gente se fala, tem o maior respeito por ele. Porém, na minha fase de atleta com ele, eu treinava pensando nele. Muita gente diz, Gilmar, você perdeu 8 vezes para ele, mas eu perdi 8 vezes para ele, mas eu treinava pensando nele, ele era com vontade de ganhar. Mas tudo bem. E você falou de outros atletas aí, realmente. A gente tinha um cara também, um pequenininho, um aluno do Sensei Marquinhos, Maximiliano Neto. Sim. Cara muito forte, pesado, hein? Pesado. E assim... Rodrigo Bicudo. Rodrigo Bicudo, um cara que... muito forte, mas na época ele era mais pesado que eu. Ed Clay a gente lutou, acho que 2, 3 vezes. A gente era de peso diferente, mas é contemporâneo nosso. E um cara que é meu parceiro, meu amigo, irmão, que é Paulo Edivaldo, um dos judocas que mais bem representou o nosso estado. Um cara muito forte, muito competidor. E essa migração, Fábio, de atleta para professor, não vou dizer para você que foi fácil, não. Todas as vezes que eu levava os meninos para competir, eu queria competir também. Eu acho que eu passei a sofrer mais como professor do que como atleta. Como professor, você vai lá, olha para os meninos, vê o menino nervoso e você não pode fazer nada, é o nervosismo dele. E você acaba sofrendo com isso. E como atleta não, você já estava acostumado com aquele, eu já estava acostumado com aquele ambiente e tal, então era bem mais fácil para mim. Né? Era bem mais fácil. Eu tive alguns alunos que me deram orgulho, um deles está aqui na live, e depois ele passou a ser aluno do professor Oswaldo, fez faixa preta o ano passado, que é Everton, tá aí. Né? Então, assim, treina lá nos veteranos. Excelente. Treina lá nos veteranos, então assim, difícil, Fábio, não foi uma fase fácil, não posso lhe ser sincero que não foi uma fase fácil, porque primeiro a gente não teve vamos dizer assim, é uma coisa até para a gente pensar, a gente não teve um curso preparatório, vamos botar assim, né? Você meio que vai no caminho e as coisas vão surgindo e você vai aprendendo. Né, na prática. Você não teve... agora sim, agora as faculdades, principalmente as particulares, elas estão pensando mais na formação do professor de esportes. Né? Mas é professor de educação física, ponto. Hoje, você já tem um curso, se o cara está cursando educação física, ele já tem um curso direcionado para o judô, um curso direcionado para o handebol, um curso direcionado para o basquete. Mas antes era nos trancos e barrancos. Né? Então, eu peguei essa fase ainda. Então, assim, foi difícil, mas foi uma fase gostosa. Eu gostaria de ter um pouquinho menos idade para poder voltar a competir. Mas aí, como o carro só anda para frente, não anda para trás, a gente tem que seguir. Mas a transição foi difícil para mim. Foi difícil. Eu sofri bastante. Gilvan, hoje é notório que houve um desenvolvimento do judô sergipano, né? Eu quero saber ao que você acredita esse desenvolvimento do judô sergipano e o que poderia ser feito para melhorar mais ainda esse judô. Olha, Fábio, é o seguinte. Quando eu entrei no judô, a gente teve, eu posso dizer que eu participei de 3 fases do judô sergipano. Né? Logo no início, a gente competia aqui no estado de Sergipe, mas aí o Sensei Oswaldo teve um problema na federação e a gente migrou para a Federação Baiana. Foi a minha segunda fase, quer dizer, a minha primeira fase. Né?
me ajudou bastante. Eu competi muito pela Federação Baiana, fui para alguns brasileiros, né? Aí a gente retorna para a Federação Sergipana e aí tem um boom, né? Tem uma explosão muito grande da Liga. Que hoje a Liga fez a base que é a Federação Sergipana hoje. Então, assim, se a gente tivesse aproveitado um pouco mais, eu vou dizer aproveitado mesmo, se a gente tivesse aproveitado um pouco mais essa fase boa que a Liga teve, certo? Eu acho que o judô sergipano estaria num patamar melhor. A gente não está bem, concordo com o seu Olegário, a gente não está bem. A gente tem 2, 3 atletas, 4, não vou citar o nome, mas tem 2, 3 atletas, 4 atletas aí que se destacam, né? Se destaca. Um grande atleta, competidor, é o Edu. Tem outros, mas a gente poderia ter muito mais. Por exemplo, como eu lhe falei que a gente não tem um curso de formação para o professor, né? A gente hoje em dia, a gente não tem mais intercâmbio. Na nossa época a gente tinha um pouco mais de intercâmbio, né? A gente tinha mais treinamento. Meu irmão, eu lutava com você, por exemplo, mas eu treinava com você. Final de semana tinha treino lá no iate, quando o professor Oswaldo dava aula lá no iate, e a gente treinava junto. Treinava todo mundo junto. Tinha os treinamentos, tinha os cangueicos, né? Os treinamentos de inverno. Porém, hoje é o seguinte, eu vejo professores que estão viajando realmente, estão tirando dinheiro do bolso, estão viajando, mas estão ficando com conhecimento para eles, pô. E isso não é o intuito do judô, para que o judô cresça, né? Para que o judô cresça no estado, não vai crescer só a sua associação. Tem que crescer a minha, tem que crescer a associação do professor Olegário. Aí o judô sergipano cresce junto. Mas com 2, 3 associações desenvolvendo e os outros ficando para trás, porque aquele pequenininho, aquele professor que dá aula na garagem, que tem 10 atletas, ele tem o mesmo valor daquele professor que dá uma aula num centro de treinamento que tem 50, 100 atletas, 200 atletas. Ele tem o mesmo valor, ele paga mensalidade, ele paga anuidade. Então, assim, tem que ser uma coisa mais distribuída. E aí a gente vê que o conhecimento, ele está ficando ali preso. E aí os beneficiários são só poucos. E aí o judô não cresce, pô. E aí o judô não cresce. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente deveria estar mais unido. Na época da Liga, era muito mais unido. Era muito mais unido. Eu posso até me enganar, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a Liga Sergipana, ela foi uma das melhores ligas do judô brasileiro. Eu digo porque um professor de Brasília, não me recordo o nome dele agora, mas depois você pode dizer, ele era o presidente da Liga de Brasília, e ele disse aqui no Campeonato Brasileiro de 2007, ele disse, a Liga Sergipana é uma das mais fortes do Brasil, mais fortes e mais organizada. Isso eu digo porque eu estava sentadinho do lado dele e ouvi ele falar isso. Foi o CC Chirano, então, assim, Paulo de Boa. Pronto. Isso mesmo. Na realidade, as ligas mais fortes, um tempo atrás, era a Liga Mineira de Judô, a Liga Pernambucana de Judô, com o CC Nagai, e vinha a Liga Sergipana de Judô. Eram as 3 mais fortes. Certo? Sim. Então, na realidade, foi um trabalho bem feito, onde se escutava todos e todos decidiam o futuro do judô. Né? Que é uma todo mundo tinha voz, né, hoje. Aí agora eu vou sair um pouco do professor Fábio de Oliveira Mangueira, da Associação Mangueira de Judô, e vou para o presidente da Liga Sergipe de Judô hoje. Né? É uma coisa que a gente faz também até hoje, é escutar todo mundo. Eu tenho um aluno que é monitor de judô, que é faixa roxa, que dá aula em um povoado lá de Itabaianinha, e nas reuniões ele tem direito a voto.
Teve aluno, tem que ter direito a voto. Teve aluno, ele tem que participar dos debates. Porque o que é bom para Sim, mim, sim. que tenho hoje, graças a Deus, eu tenho hoje uma quantidade boa de aluno, não pode ser, talvez não seja bom para aquele professor que só tem 15. Então todos têm que participar dessa mudança. E é isso que a Eu gente acho tem que pensar. interessante quando você fala isso, eu acho interessante pelo seguinte, quando a gente vai lá pagar a anuidade sei lá, a gente está falando da instituição, então hoje a maior instituição aqui é a federação, beleza? Então quando eu vou lá pagar a minha anuidade, a anuidade da associação Dojo, quando eu vou pagar no início do ano, eu não pago por quantidade de atleta. Eu pago o valor que todos pagam. Você está entendendo? Então, assim, então eu deveria ter os mesmos direitos. Você está entendendo? Sabe, de você poder falar, poder ouvir, poder repetir de novo. Né? Eu estava participando, eu sou árbitro nacional B, eu fiz para a Nacional B em 2014, e de 2014 para cá eu arbitrei 2 competições oficiais. Sendo que esse meu curso de árbitro nacional B, lá na Paraíba, eu fui o nota 10. Eu tirei 10 na prática e 10 na teoria. Então, assim, e por que me deixaram de fora esse tempo todo? Por que eu só arbitrei 2 competições oficiais? Se eu pago minhas em dia, se eu estou com a minha anuidade de atleta e a anuidade do clube em dia. Por que isso? Então, assim, tem uma divergência nisso tudo, você está entendendo? Tem árbitro aqui hoje atuando que, quando eu fui para o Nacional B, o cara era aspirante, pô. Ele era aspirante a estadual. Hoje ele é Nacional A. Ele já passou de mim. Você está entendendo? Então, assim, as coisas têm que ser divididas, ela tem que ser dividida por igual. E o conhecimento, eu vejo alguns professores aqui achando que vai morrer com o conhecimento. Né? Ele tem que propagar o conhecimento dele. Giovan, infelizmente, Sim. por causa daquele começo, a gente tá com o tempo aí, certo? Eu tenho Sim, que lhe tranquilo, agradecer. Fábio. Muito obrigado, porque eu tenho que chamar o professor Marcos, né, que já era para ele ter entrado. Então, meu muito obrigado. Pronto. Certo, eu vou chamar o professor Marcos agora. Eu vou só agradecer a você, um forte abraço, certo? Vamos continuar discutindo nossos vídeos lá, tá? Um abraço para você, Senedson, e parabéns pelo trabalho. Valeu, brigadão. Pessoal, live boa é assim, né? A gente é o tempo todo o pessoal querendo, né? E contribuindo e muito para o judô. Sensei, eu quero te pedir desculpa. Mas hoje foi um dia típico. Os professores se prolongaram um pouquinho, porque eu acho que está todo mundo querendo falar o que vem. Então, Sensei, meu muito obrigado por ter aceito, certo? Esse convite, né? Por tudo que você representa o judô sergipano. Eu acho que, e aí é uma coisa que eu sempre deixo bem claro, né? Toda vez que a gente está junto, que eu acho que você deveria ter mais, assim, ser mais homenageado. Tanto você quanto o Neidson, Lúcio, Denison, esse pessoal mais antigo, né? E não dão o devido valor que o senhor tem. Então, meu muito obrigado por estar participando dessa live, certo? E vamos começar, né, Sensei? Como foi seu começo no judô? Bom, Popó, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui com você, que você
A Mangueira é irmão de Barra Cidade, né? Considero você como irmão, é uma honra. Tá? E quero parabenizar o trabalho que você está fazendo. Essas lives servem como reflexão para os seus alunos. E mandar um abraço para o professor Gilvan e professor Olegário. Na verdade, vou ser bem rápido, porque o tempo é curto, né? Mas, na verdade, meu pai vivia uma vida muito de repressão, porque ele morava numa escola, tinha a mãe dele, era cozinheira da escola, e ele vivia com repressão e com discriminação, porque era o filho da cozinheira e era o colégio interno. Então ele dizia, quando eu tiver meu filho, vai ser tratado totalmente diferente. Então, quando eu era criança, 4, 5 anos, ele identificou um distúrbio, um, um desequilíbrio, porque ele me dava amor e carinho, eu era revoltado. Ele ia falar comigo, chutava ele, chutava minha mãe, batendo meus irmãos. Todo dia meus pais tinham que ir lá que eu brigava. Aí ele achava que eu tinha algum problema psíquico, e na verdade eu tinha, eu acho, eu não sei. Ele fala até hoje disso. Então ele me levou para o médico, né? E o médico falou, o médico disse, bota ele no judô, que talvez ele melhore essa situação. Então ele era muito fã de Jairo Moura, que ele fazia luta livre, que hoje o Vale Tudo, né? E meu pai seguia ele e assistia as lutas. Então ele disse, tá bom, vou levar você para o judô. Aí comprou, me levou para apresentar, comprou para mim. Eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, vestir um kimono, me sentir protegido, me sentir firme. E, poxa, eu gostei de vestir o kimono. E quando eu cheguei na academia, me senti o cara mais feliz do mundo. Poxa, que lugar legal. Então, a primeira impressão foi muito boa. E eu comecei a desgastar, né? Assim, minhas energias todas eu deixava lá, né? E meu pai estava vendo que eu estava tendo progressão na a prática do judô, estava me ajudando muito, estava mais calmo, estava mais tranquilo. Então meu pai realmente viu que a solução era essa, a prática do judô. E eu fui me encantando cada vez mais com aquela coisa toda, de vestir kimono, aquela toda, os hábitos, né, que tinha que ser feito. Então fui me adaptando muito bom do meu pai. Meu pai estava sempre do meu lado, né? Meu pai assistia às aulas, quando eu chegava em casa, queria conversar comigo, como um amigo. Eu era criança, tinha 5 anos, 6 anos. E ele disse, olha, você pegou o copo do seu coleguinha, você fez isso, fez aquilo, mas ele não se envolvia na aula. Como hoje a gente não deixa os pais assim, porque ele se envolve na aula, fica brigando com os alunos e a autoridade do professor. Mas, enfim. Então, eu fui entrando, fui me adaptando. Eu gostava, não queria perder a aula. Eu fui me adaptando bem. Quando eu estava com 10 anos, eu já era faixa verde. Eu era o xodó de Jairo Moura, né? Ele acreditava muito em mim. Então, isso me fazia bem, que eu queria me superar, né? Queria ser o melhor sempre. O som tá ruim? Pô, tá ruim o som? Cecei, tem alguém aí próximo de você que esteja ligado na live também? Com o celular ligado na live? Tem alguém que... Tem, sim. É só pedir para ela se afastar um pouquinho. Porque é ela que está dando o eco. Baixa um pouco eu da pessoa. E aí, papai? É porque na realidade é o seguinte. Se tiver algum celular próximo, ele vai dar interferência no outro celular. Entendeu? Aí tem que afastar um pouco. E aí, como é que tá? Melhorou agora? Vamos seguir para ver se fica melhor. Vamos ver. Porque só vai saber se a gente
e andando. Vai, continue, Sensei. Tá, eu vou falar. Bom, aí quando eu fiquei adolescente, eu transferi para Manaus, eu fui para Manaus, fiz outro sensei maravilhoso que me acolheu muito bem, o saudoso Chagas. E quando eu voltei, já adulto, 18 anos, o meu sensei passou a ser professor Oswaldo e perdurou muito tempo. Então, minha trajetória foi essa. Eu me identifiquei muito no judô. E teve uma coisa também que eu lembro muito, assim, até hoje, eu com 11 anos, eu comecei a gostar muito da competição. Eu me sentia aquela adrenalina, aquela cobrança. Eu gostava. Então, eu comecei a ter uma boa expressão competitiva. E isso eu queria superar, queria treinar mais, queria... Então, foi seguindo, assim, de uma forma bem produtiva, bem saudável também, né? E a minha história do judô foi essa. Basicamente, foi essa. Ô, Sensei, e como surgiu a ideia de fundar Marcos Andrade, né? E quais foram as dificuldades? A Associação Marcos Veja Andrade. bem, porque o meu sonho era ser faixa preta. Eu achava uma coisa maravilhosa, uma coisa... Você ser o sensei, faixa preta, pô, achava isso uma coisa fora do... Não tem nem explicação eu falar sobre isso. Então, eu digo, meu sonho é ser sensei, ser faixa preta. E em 88, eu comecei minha preparação para faixa preta, a precisão faixa preta em 89, era 2 anos de preparação. E meu professor Oswaldo e o professor Shizuka Kitami, né? Eu aprendi muito com o professor Shizuka Kitami e com o professor Oswaldo nesse período. A gente treinava todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. E meu sonho era ser faixa preta. Foi o dia mais feliz do mundo. Para mim, a coisa mais importante foi quando eu botei a faixa preta. E eu queria ser sensei, queria criar meu clube, né? Queria seguir os caminhos dos grandes mestres, né? Do meu professor Oswaldo, Shizuka Kitami, que me orientava bastante também. Então, quando eu fiz faixa preta, meu pai me ajudou bastante, e eu fundei a Marcos Andrade. Qual é o nome que eu vou botar? Bota Marcos Andrade. Então, eu fundei o clube. Como eu sou o mais velho da segunda geração, junto com o Duval, eu fui o primeiro clube a ser criado. Então, todo mundo ia me visitar, trazer todo mundo. Eu ia treinar no... Então, foi uma coisa muito maravilhosa. Assim, eu segui minha história, né? Eu que precisava ter a minha história. É um sonho meu, com uma faixa preta na cintura, né? Então, as coisas foram acontecendo, né? E eu tive muitos alunos, né? Que, na verdade, foi o início, né? Eu que comecei. E também eu trabalhei muito com projeto social, 20 anos. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu trabalhei muito com projeto social. E depois deixei com meus alunos. Então, eu adotava muitos alunos, né? Na época, era muito forte. Além dos alunos dedicados que eu tinha, eram os alunos de projeto que eu adotava. Então, eu tinha uma equipe muito forte. Isso era muito bom para mim no meu interior. Também é uma coisa que facilitava, porque eu era competidor, eu treinava muito, e sabe que o aluno é o espelho, né? Ele se espelha para a mostrar. Então, eu fui fluindo e eu me fiquei muito feliz com isso, poder contribuir e adotar esse aluno de projeto e minha equipe forte. E a grande dificuldade que eu tive foi depois, assim, outros tempos, né? Hoje em dia, meus alunos, o foco mudou. Hoje em dia, os alunos de 13, 14 anos, eu não vou mais competir, vou treinar só uma vez por semana, porque meu pai disse que eu tenho que me focar no Enem. Tem que estudar 13, 14 anos, oitavo, nono ano. Eu não vou mais viajar e tal. Então o foco mudou. A dificuldade que eu sinto é essa. Aí os alunos, o foco não é mais aquele esporte de
você está treinando a competição e integrando a equipe. Não, eu vou treinar quando der. Agora, meu foco agora é o Enem. Foi a mudança que eu percebi e eu vi que realmente, quando eu comparo uma situação com a outra, é muito diferente. A gente tem que acompanhar a evolução dos tempos, né? Sensei, me responda uma coisa. Nesse tempo que você tem de judô, que não é pouco, né? Quais as transformações que você observou no judô ao longo desse tempo? Claro que tem as regras, né, que se modificaram, mas eu estou falando assim mais no caráter do ser judoca mesmo. Não estou falando de regra de competição, mas sim no caráter de ser judoca, da formação de judô, da formação do faixa preta, da formação da pessoa. Eu acho que na minha época, né, no início, né, a gente tinha poucas informações, facilidade, modernidade. Hoje a gente tem acesso a muitas informações, assim, referente até a competição mesmo. A gente pode fazer intercâmbio, a gente pode se comunicar com qualquer pessoa, a gente pode fazer treinamento de inverno, treinamento de verão, a gente pode viajar. Então, essa modernidade, isso é muito diferente. E uma coisa também importante que aconteceu nessa situação é a formação de professores, formação, capacitação. Hoje, os professores estão muito mais fundamentados do que antes, né, assim, com formação acadêmica, né? Inclusive, eu fiz parte de uma história que o judô estava obsoleto com a gestão que estava... Envelheceu a gestão e a gente quis resgatar. Então, resgatamos muitos professores. Graças a isso, nós deixamos o judô do jeito que está, assim, evoluindo bastante. Mas, assim, a mudança, a questão de formação de professores e as facilidades que nós temos de a gente desenvolver um trabalho, desenvolver uma história dos alunos. Por exemplo, a minha aluna está no Rio, foi fácil levar ela para lá. Difícil foi manter, mas é uma coisa totalmente diferente da época que eu iniciei. Então, essa transformação que eu atribuo. Tá? Sensei, é notório que você já deu uma entrada aí num ponto que eu queria, certo? Que houve uma evolução do judô sergipano. Na sua visão, ao que se deve essa evolução, certo? E o que pode ser melhorado para que a gente tenha mais gente boas. Sergipe hoje tem uma quantidade de atletas muito bons no judô, né? O que se deveu a essa melhora do judô sergipano, né? E o que pode ser melhorado mais ainda? Vou falar uma coisa, assim, histórico. O grande marco do judô sergipano é a criação da liga. Porque os professores se juntaram, pegaram orientação e formamos uma instituição sob a orientação de advogados e de outros estados para a gente resgatar o judô. Com isso, a gente formou, capacitou e estruturou. Eu vou dizer uma coisa que é essencial. Todos os dias, eu sou o mais velho da equipe, todos os dias a gente se encontrava para discutir assuntos pertinentes e em prol da instituição, todo mundo seguindo no mesmo caminho. Então, o que é que acontece? O judô cresceu muito. O judô sergipano passou a ser o judô mais organizado do Brasil
e mais estruturado. Então, o nosso judô era muito respeitado. Por quê? Existia união, todo mundo seguindo a mesma direção, tudo em prol do judô. Não existia tendenciamento, um querer ser melhor que o outro. A gente seguia em prol da instituição. Então, o judô cresceu muito por conta dessa criação da Liga. Porque se formou muitos professores. Tá? E eu mesmo, em 2000, eu já estava fora do judô. Eu já estava me envolvendo com jiu-jitsu. Eu não queria mais saber de judô. Aí, não, rapaz, vamos fazer isso. Fizemos e deu super certo. Agora, a união, a transparência, a ouvir e você interpretar e a gente respeitar o outro de uma forma idônea, de uma forma transparente, de uma forma honesta. Isso que deixou o judô fortalecido e o que a gestão que poderia melhorar mais ainda para melhorar os resultados seria uma prova viva. A união, a gente estava junto, todo mundo, não existe tendência. A gente tem que agir com integridade e agir com justiça e agir da melhor forma. Então, nós agimos assim na Liga. E por que não poderemos agir agora nessa gestão atual? Só prioriza uns e outros não. Então, o que falta é isso, a união, gestão assim, todo mundo junto, respeitando todos, ouvindo todos. Então, isso é que fortalece o judô e pode fortalecer mais ainda. O judô avançou muito aqui no Sergipe. Temos atletas até de seleção brasileira. Com certeza. A gente nunca imaginava um negócio desse. Então, pode melhorar muito mais. Temos um exemplo muito grande da Liga. Tá? Quando formamos. Então, poderemos fazer isso. Nunca é tarde quando a gente quer. Poderemos sim. Com certeza. Sensei, eu fui fruto e sou prova viva desses debates que aconteciam todo dia de quinta, né? Que era debates calorosos, mas para um bem, onde todo mundo dava sua exposição do que pensava no judô, saía dali tudo certo e era maravilhoso. E eu acho que foi por isso que deu tanto certo. Mas antes de fazer a próxima pergunta, Sensei, eu quero dizer uma coisa. Professor Denis, está mandando um abraço, certo? E Mila Almeida, Camilinha, certo? Disse, Fábio, por favor, manda um beijo para meu painho. Eu estou mandando um beijo. Mas se eu não fizer essa pergunta, eu acho que todo mundo aí vai ficar triste comigo. Me conte como foi a sua experiência no Japão. Eu acho que conhecer a Kodokan é o sonho de todo atleta, de todo praticante do judô. Me conta como foi para você, esse sonho ser realizado, professor. Inclusive essa camisa de lá, viu? Eu fiz questão de usar ela, tá? Mas na verdade, meu irmão, foi uma viagem fantástica. Eu acho que todos, cada um na sua condição, se planejando, todos têm que ter uma experiência dessa. Porque eu passei 20 dias lá, fazendo curso Idagio-Azado, técnica. Treinei um campeão mundial, campeão olímpico. E os caras totalmente respeitador. Eles sabem treinar, deixam você treinar. Com o maior respeito, tudo funciona perfeitamente. Eu estava no maior centro, onde originou o esporte. São 8 andares. 3 andares só de tatame. Tem aula de catar para criança, aula de faixa preta, tem todos, aula o dia inteiro. E eu fiz questão de assistir quase todas as aulas. Eu fui para uma aula só de 80 anos acima. Eu fiquei assistindo, me chamaram para participar da aula. Eu fiz um randori com um cara de 92 anos. E ele mangava de mim, ele brincava comigo, foi maravilhoso, eu fiquei feliz pra caramba. Ele extremamente forte. Claro, na condição dele, muito forte.
foi maravilhoso. E para crianças, aula de cada faixa tem. E outra coisa, é um sincronismo, os instrutores eram os maiores atletas do mundo, os melhores do mundo. E conheci 10º Dan. Pô, pense na simplicidade, na humildade. Só ele chegar já trazia um espírito bom. Você ficava perplexo e reflexivo. Ninguém dava um pio. 380 pessoas fazendo curso. Quando o 10º Dan chegava, era uma celebridade. Mas não é porque ele era arrogante, não é porque ele era respeitado. A história do cara foi impressionante, foi uma coisa maravilhosa. Aproveitei bastante. Todos os dias fazia 20 treinadores, eu fazia questão de treinar com todo mundo. E uma coisa que eu questionava muito com o professor Denison, que Neitson iniciou, o professor Neitson, ele visualizava a ludicidade para a criança, a metodologia. E a gente não. Hoje depois a gente foi ver que Neitson estava correto trabalhar com criança. Até conversei com o Denison sobre isso. Quando eu cheguei no Japão, eu fui ver como é a aula para criança. É igual a nossa, ludicidade. Ele não mostra judô, ele mostra atividades de motivação, atividades de motor, psicomotor. Então, e uma união, foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência, claro que não, cada um na sua condição, porque uma viagem tem que se planejar bastante, mas foi muito bom. Eu fazia 20 treinadores por dia. Eu fazia questão de fazer. Os fundamentos técnicos não era nada demais, só detalhes. Um detalhezinho que fazia diferença. E aquela questão, aquela essência filosófica, aquela respeito mútuo, o Chitaqueê, maravilhoso. Foi uma viagem fantástica. Aproveitei bastante. Tive alguns dias para conhecer algumas coisas e um respeito muito grande. Agora, percebi uma coisa. O japonês tem que ser o melhor do mundo mesmo, porque geneticamente ele tem os membros inferiores fortes e o quadril forte. Faz uma entrada no japonês, é não tentar numa pilastra. Tem jeito não, eles são muito fortes nos membros inferiores. E eles treinam muito, eles se doutrinam muito. Então, foi uma viagem fantástica. Absorvi muita coisa, assim, filosófica mesmo, de essência. Você agir com o próximo. E tecnicamente só foi detalhe, mas me ajudou muito. Então, foi um sonho que vou levar para o resto da vida e pretendo ir de novo. Ô, Marquinho, a gente vai fazer a última pergunta, certo? E depois que você acabar, já pode se despedir, certo? Eu quero agradecer, certo? Que você, toda vez que eu sento com você, que eu falo para meus alunos da importância sua, de Neidson, de Denis e de Lúcio, e de CC Carlos, na minha formação, eles ficam deslumbrados. E às vezes eu fico lá conversando, e eu acho que essas pessoas têm que ser reverenciadas. Eu fiz história, sei quanto é importante a história, certo? Para a formação de uma sociedade mais evoluída, certo? Então, a última pergunta é a seguinte, CC. O que o senhor acha dessas estratégias que a Associação Mangueira está tendo, tipo treinamento de inverno, treinamento em conjunto, essa união para agregar alunos de vários professores para o treinamento, certo? Para melhorar o rendimento deles. Se é interessante esse tipo de treinamento, né? O que é que você acha, a sua opinião? E também sobre, nesse tempo de pandemia, certo? Essa iniciativa das lives. E antes de você responder,
Manda um abraço aí para Emerson Reis, certo? Professor lá de Ribeira do Pombal, que está te assistindo, está pedindo, mandando um abraço enorme para o senhor. Caçolinha, Caçolinha, um abraço, meu irmão. Um cara extremamente bom de judô, tem um respeito muito grande. A irmã dele mora no mesmo prédio que eu moro, e eu todos os dias mando abraço para ele. Cara bom de judô, então mora aqui no meu coração. Um beijo para você, meu irmão. E também eu quero também mandar uma, assim, aprendi muito e aprendo ainda hoje com o professor Dente, cara fantástico, amigo e irmão, professor Lúcio, professor Neidson, tá? E vocês, a Associação Mangueira, o Dojo, é tudo irmandade, eu quero mandar um abraço. E meus filhos, hein? Eu formei 25 faixas pretas e tenho um monte de filhos. E meus filhos mais velhos, é Rodrigo Bicudo, um beijo para ele, Paula Divaldo, Samuel, é uma série. José Maximinho, né? Vixe, meu Deus do céu! E Maria. Então, assim, eu sou muito feliz, tenho muitos amigos e irmãos, eu sei que me consideram muito, me respeitam da mesma forma. Eu fico muito feliz quando eu venho falar sobre judô e ver você aqui com essa iniciativa maravilhosa. Eu vou falar sobre a sua pergunta fantástica. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu trabalhei muito em projeto social. Eu sei como é árduo, mas é gratificante. Que é muito mais fácil trabalhar com projeto. E as crianças, você tem uma situação paterna que eles seguem você, eles respeitam você mais que os pais. Então você tem uma missão muito grande de formação dessas crianças. E eles, geralmente, eles são muito bons de judô, que são guerreiros. Como dizia o professor Shizuka Kitano, a gente tem que ter espírito. Eu nunca entendi isso. Como assim espírito? Você sempre, nunca desistir. Você tem que sempre avançar. Você tem que sempre se superar. Cada dia você tem que se superar. Então, ele queria dizer isso. Então, Mila, maravilhosa bênção. É porque eu não estou verificando aqui, mas. Marta. Minha irmã, que beleza. Mas enfim. Marta tá aí o tempo todo, meu campeão. Minha irmã maravilhosa, rapaz. Minha irmã maravilhosa. Assim, aí só para fechar, você está de parabéns, é fantástico. A gente só desenvolve, só cresce com intercâmbio, competindo, buscando. Não adianta você ficar preso em algum lugar. Você tem que sair, você tem que buscar. Porque hoje o judô está muito estratégico. Então a gente precisa vivenciar outras histórias. E você está de parabéns na sua iniciativa. Estou muito feliz de você estar fazendo esse trabalho. Você é bem mais novo do que eu. Eu iniciei esse trabalho de projeto e você continua. Assim, eu estou assim, muito feliz, tá? Você mora no meu coração, você é meu irmão, com Igor é mais afastado, mas eu respeito muito. Ele era bom judoca também. Quando o cara é bom de judô, eu gosto. E por isso que os professores gostavam de mim, porque eu gostava de treinar e era bom de judô. Assim, de uma forma humildemente. Mas enfim, meu irmão. Ceci, eu quero agradecer mesmo, certo? Eu quero sempre dizer que as portas da Associação Mangueira de Judô em todos os treinamentos estão abertos para o senhor, certo? Mesmo que você não... eu digo sempre o seguinte, mesmo que ele não for dar um curso, que ele não faça nada, só entre no meu dojo, já valeu a pena para mim. Eu digo sempre aos meus alunos, se ele pode chegar lá, entrar no dojo e ficar calado, não fazer nada, para mim já valeu a pena, certo? Eu te admiro demais, você sabe disso. A gente já viveu várias coisas juntos, né? De companheirismo. E você disse uma coisa aí que eu acho que você falou assim, que o crescimento do judô é ir aonde está o outro, procurar escutar. Olha quem entrou aí, CC Lúcio Flávio. Certo? Ô, Sensei.
Eu tô querendo uma live com o senhor, viu? Você falou sobre ir atrás do conhecimento. E eu digo bem assim, que eu acho que ir atrás do conhecimento é bom, mas escutar o outro, como a gente está fazendo isso, dar a voz, de querer saber o que é que vocês estão pensando, é de fundamental importância para o crescimento do judô. Escutar o outro, saber o que o outro está pensando, embora que seja de várias instituições. Hoje a gente tem três instituições que organizam o judô no Brasil, cada um tem sua visão, mas escutar o outro, ver o que o outro está pensando é fundamental para o crescimento do judô. Certo? Então, meu muito obrigado, meu irmão, e Só quero finaliza aí. uma observação no final, tá? Professor Denso, assim, eu quero fazer só uma observação que alguns anos atrás, eu e o professor Denso, rapaz, vamos fazer um treino dia de sábado para ver se a gente resgata o pessoal mais antigo, porque a gente tem muitos amigos e irmãos que não estão treinando mais. Vamos tentar resgatar esses alunos. Então, e começamos nessa batalha, né? Fizemos várias estratégias, depois finalizamos lá no IAT, que foi um grande sucesso. É aberto o treino lá, não se envolve em política, todo mundo é livre. Quem quiser competir, quem não quiser competir, o objetivo é confraternizar e fazer o bem. Isso, a gente está alcançando esses objetivos. A gente só orienta os alunos o seguinte: estar em dias com suas obrigações na instituição. Só isso. Então, Denso, quero parabenizar, ele é um grande líder sobre isso. Sempre estou junto com ele, então eu quero fazer essas observações e deixar o professor Denso, que ele foi um grande precursor desse treino dos veteranos. Eu não citei o treino dos veteranos, CC, porque eu já fiz o convite ao professor Denison para ele vir falar do projeto Judô dos Veteranos, que para mim eu acho que foi uma coisa também que foi de fundamental importância para o judô no estado de Sergipe, certo? Então, meu muito obrigado. Turma, foi isso.